com ela, a maravilhosa doutora Faioc. Você tá bem, amor? Estamos, né, bem? Olha só. Obrigada. Adorei os tons também. Tá bem invernal, né? Tá, agora com esse frio. Né? É que eu não acostumo. Quando eu subo a serra, aqui sempre é mais lá gelado, tá quente. Né? Aí eu chego aqui e morro de frio. Agora a gente vai aquecer os corações das pessoas para falar sobre os direitos, os benefícios dos idosos, né? Afinal de contas, como eu disse no começo do programa, um cidadão consciente só é consciente se ele sabe dos seus direitos para poder brigar por eles, né, doutor? E exerce, né? E exerce a cidadania. A gente tem que exercer. Intervalo bem rapidinho, se acompanha essa dica e a gente já volta com tudo isso para você. Estamos de volta com Revista da Cidade, com um assunto tão importante. Afinal de contas, né, Faioc? No dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? E aí, para a gente garantir um envelhecimento saudável dessa população, né, com dignidade, com tranquilidade, né, sem opressão, né, ele sabendo dos direitos, a gente tem aí o Estatuto do Idoso, que está em vigor no Brasil desde 2003, né, Faioc? É isso mesmo. Isso é super importante. Infelizmente, assim, é um estatuto muito bom, tem muita informação. A lei é sempre perfeita. Mas, né, na prática fica um pouco difícil. A gente tem relatos até de, às vezes, muitos idosos que vão lá com o estatuto, falam, não, eu tenho direito a isso, aquilo, procuro muitas vezes a delegacia do idoso, que nós temos delegacias especializadas para os idosos e muitas vezes eles não conseguem valer o direito. É mesmo, mesmo com a lei na mão. Mesmo com a lei na mão. Então, por isso que é muito importante, principalmente questões de violência. Porque eu, por exemplo, eu recebo muito idoso que é vítima de violência patrimonial. Por exemplo, vai lá receber a aposentadoria, o neto vem, o filho vem, toma. Faz assinar coisas que não Exato, sabe. faz fazer empréstimo, horror. tira o cartão da aposentadoria. Então, a gente tem muitos casos assim. Transfere bens e valores, Exatamente. Muitas vezes, sem a pessoa saber, na confiança, né? Então, os idosos eles precisam saber que eles têm esse tipo de segurança, eles têm esse tipo de proteção, existem delegacias especializadas e eles precisam realmente procurar, né? E, no mínimo, muitas vezes o idoso ele acha que ele não está sendo vítima de um abuso. Né, de um abuso patrimonial. Principalmente quando vem da família. Porque fala, é meu filho, é meu neto, mas é sim. Não é porque é idoso que você não tem o direito de gerir teu dinheiro, de administrar, gastar da forma que você quer. E não é porque é um filho, é um sobrinho que você é obrigado, por exemplo, a pegar um empréstimo. Né? Ninguém pode ser obrigado a fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado né, e dosar certo e na hora que precisar procurar o direito mesmo, ir lá na delegacia, denunciar e reclamar. Sem dúvida nenhuma. E você tendo alguma história que você quer compartilhar com a gente, alguma pergunta a esse respeito para fazer, pode mandar aqui no @Revista da Cidade TV, tá bom? Mas a gente vai começar falando de alguns dos direitos que muitas vezes os idosos não sabem que têm. E a partir de hoje, acabando a revista, você vai correr atrás dele, sem dúvida nenhuma. Ou vai avisar um idoso que você conhece que ele não está usufruindo desses direitos. Por exemplo, isenção de IPTU. O que é isso? Me conta. Fica isento, né? O idoso não com 60 paga, anos não paga, a partir dos 60 anos? Exatamente. Então Olha. tem as regrinhas, é muito importante você ir lá no site da prefeitura, todo o site de prefeitura tem lá o ícone do IPTU, a parte de isenções, vai lá, coloca o número seu de contribuinte, preenche o formulário, é necessário preencher o formulário, lá tem as regras e vai ter isenção, os descontos conforme a lei por causa da idade. Então isso é muito importante, mas pouca gente faz. Pouca gente faz, não vai uso do atrás direito. E às vezes acaba perdendo dinheiro, né, gente? Claro, e muito. Porque é uma economia, a gente economiza aqui, economiza ali, no final do ano, quando você vai ver, uma grana preta, né? Mas aí existem algumas regrinhas, né? Por exemplo, tem que ter um imóvel só no nome, tem que ter um imóvel regras. único, Por isso, por isso que é importante, assim, às vezes a informação está na nossa mão. Eu brinco assim, às vezes eu falo com a minha mãe, né, que é idosa, eu brigo com ela, falo, sai do Facebook, vai pesquisar coisa, né? Sabe o conselho? Exatamente, porque a minha mãe, por exemplo, ela não sabia dessa questão, né, que é uma das questões que tem ali, que é a questão da viagem, né, que o idoso ele tem direito à viagem, né, de graça ou meia entrada. Então muita gente não sabe disso, então vai atrás, gente. A gente tem que brigar por isso, a gente tem que usar isso, né? Se programar, por exemplo, é óbvio que não adianta você chegar, por exemplo, lá na rodoviária e falar, eu quero viajar agora, sei lá, para tal estado. Tudo você regras, tem que programar, você tem que ir lá, fazer a reserva da sua viagem. Mas, por exemplo, é um direito que quase ninguém usa, quase ninguém exerce. E tem um limite também das empresas rodoviárias. Sim, tem um número de assentos. E algumas empresas são bacanas que, às vezes, a viagem está livre, tem lugar disponível, ela até amplia
né, as poltronas, por exemplo, para viagem. Tendo mais né? idosos. Tendo mais idosos. Tendo assentos disponíveis. Então, tudo isso a pessoa tem que ir atrás, né? Eu brinco e falo, tem tempo para o Facebook, tem que ter tempo também para correr atrás dessas coisas. E é bom conhecer os detalhes, né, e os direitos do que faz parte de cada situação como essa, porque às vezes está brigando por uma coisa que não é direito. Né? Exatamente. Muitas vezes você chega no guichê e fala, não, mas lá na lei está falando que eu tenho direito, mas existem as regras. Uma dica boa para essas coisas, quem gosta de viajar, né, e nem sabia disso, por exemplo, litoral, né? Hoje a gente tem aqui uma rodoviária que serve o litoral. Vá lá no guichê da empresa, já se cadastre, já pegue as regrinhas, os horários, né? Quem pega com antecedência já tem essa reserva, já sai com o bilhete na mão, para evitar a dor de cabeça, transtorno e briga. Porque às vezes você vai chegar lá, pode ter a poltrona disponível? Pode, mas às vezes não tem, porque outros já chegaram, outros reservaram com antecedência. Então é legal isso. Tem o direito? Tem. Mas faça de uma forma também para arrumar briga, confusão, né? E às vezes chegar e falar assim, não, sou coitado, eu tenho direito, chego lá e não consigo, porque tem um limite. Você imagina, se a empresa fosse liberar o ônibus inteiro, aí não ia ter lucro. Então, tem uma cota, então essa cota, ela não sendo preenchida, a pessoa chega lá na hora e já consegue pegar a passagem. Mas quem é precavido, quem conhece o direito, quem sabe tudo, faz isso com antecedência, se planeja. Então, é muito importante isso. Tá, vamos falar então também sobre uma outra questão que muita gente não sabe, mas existe um limite de reajuste. A gente falou sobre essa notícia hoje, que vão reajustar em mais de 9%. Nossa, nem fale. Ai, meu Deus. Não, a gente que tem família grande fica louca, Pelo né? amor de Deus, gente. Ave Maria. Tem limite também. Não e dá, aí, não pode... tem limite para reajuste em plano de Tem saúde limite de reajuste para plano de saúde para os idosos. Funciona? Então, o reajuste pode ocorrer, mas existe não pode ser... Não pode ultrapassar aquele valor que eles vão divulgar o índice agora. Então, isso também é muito bacana. O idoso saber verificar. Geralmente, hoje, as empresas, para não ter dor de cabeça, quem tem plano de saúde sabe o que eu estou falando. Quando vem o reajuste vem para o mês que vem, elas já mandam um comunicado. Para você olha, saber. O reajuste foi, por exemplo, 3%. E ela já fala, olha, na faixa de idoso vai ser X, né? Então, tem um limite desse reajuste. Então, é muito importante a pessoa também verificar. Quando chegar a fatura nova do plano de saúde, verificar se está dentro daquele patamar que foi determinado e que foi estipulado. Então, isso também é muito importante. Verificou que não está ou está com dúvida, já liga no plano de saúde. Já fala, ó, eu fiz as minhas contas aqui, não é isso não. O valor é outro. Porque também é super de boa os planos reembolsam. Vai contestar, com certeza. Já vi vários casos que muitas vezes passa batido, porque sistema, é computador, né? Pode acontecer da pessoa não estar cadastrada lá como idosa e vira o reajuste integral, vira o reajuste irregular, é só reclamar, eles devolvem. Eu não conheço nenhum plano de saúde, por exemplo, que a pessoa reclamou que não tenha devolvido. Então também a gente tem que ter eu sempre brinco nessas coisas de justiça, de direito, a gente tem que ter muita cordialidade de todos os lados, porque se eu conheço meu direito e a outra parte também, né? Por exemplo, a empresa de transporte, o plano de saúde, o funcionário da prefeitura que vai me atender por causa do IPTU, se todo mundo tem essa cordialidade... Tudo se resolve. Se resolve sem precisar ir na justiça, sem precisar brigar. Então, eu sempre falo, já vem com antecedência, só consulta. Se tiver algum erro, entre em contato com o plano, que certamente o plano vai reembolsar. Na próxima fatura, ele vai descontar esse valor. Cordialidade sempre, né, Faió? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que hoje vale mais do que entrar na justiça. Eu acho que hoje, né, as coisas de tribunal arbitral e tudo mais, mediações, hoje, isso ajuda muito as pessoas, porque é muito desgastante, né, briga judicial. Não tem aquela frase que fala, conversando que a gente se entende? Exato. Né? Não é brigando que a gente se entende. Exatamente. Muitas vezes a pessoa já parte pro ataque, é meu direito, que não sei o quê. Às vezes é só um mal entendido. É só um mal entendido. Gente, falhas acontecem, nós somos seres humanos, a gente não chegou a era como é que é? Hoje em dia, toda a inteligência artificial, daqui a pouco falam que vai ter robô para tudo. A gente ainda não chegou nesse patamar. Então, as máquinas ainda são operadas por pessoas. Então, pode acontecer, né, Rê? Claro. Quantas vezes a gente vai num lugar, não, a sua ficha está errada, por isso que você não recebeu tal correspondência ou tal comunicado. Então, falhas acontecem. Então, é só você informar. Aí, sim, cabe à empresa consertar. Caso não conserte, se recuse, aí já é outro papo. Tá. Vamos falar então sobre a prioridade que os idosos têm também em programas habitacionais? Isso também acontece, né, Isso é bacana, né? Tem um percentual de 3% aí. Isso também poucos idosos exercem esse direito de ir lá, se inscrever nesses programas habitacionais. Isso é muito importante. Hoje tem aí várias, né, subprefeituras, tem a divulgação desses vários projetos. Então, é muito importante também o idoso
apresentar lá a sua documentação, que ela precisa ter crédito também, né? Não é só ser idoso que vai ter direito a financiar. Tem os requisitos, ele vai ter que ter a idade, ele vai ter que ter a renda mínima para pagar aquela prestação, tem outras regras e tudo mais. Então, isso também é uma coisa que tem muita gente que fala, ai, ninguém... Outro dia eu ouvi uma senhora falar assim, eu pago aluguel há 40 anos. Eu falei, mas agora a senhora aposentou, a senhora pode sair do aluguel. Ah, mas quem que vai querer financiar para velho? Ela ainda falou isso. Eu falei, olha, a senhora não sabe. Mas existe uma cota de financiamento habitacional para a pessoa idosa. Não sabia. E já foi correr atrás. Porque realmente as pessoas não sabem. É a falta do conhecimento. Porque hoje, se você vai num banco privado para pegar um financiamento para comprar um imóvel, tem limites de idade. Sim. Aí, por exemplo, você é jovem, você pode financiar em 30 anos, mas se você é uma pessoa mais idosa, eles não deixam. Aí a prestação fica muito alta. Sim. E aí, essa oportunidade... Viabiliza, né, para o idoso. Muito, muito. Vamos falar do BCP? O BPC, benefício de prestação continuada. Esse é um benefício que ele é administrado e pago pelo INSS, mas não é um benefício previdenciário. O que significa isso? É um benefício assistencial. A gente colocou ele nessa lista como uma lista aí de direitos do idoso com 60 anos ou mais, mas assim, o LOAS, né, que a gente chama de LOAS, que é o benefício de prestação continuada, ele é para idoso com 65 anos ou mais e desde que comprovada a carência. Então, ele é um direito, sim, mas ele é um direito condicionado. Então, ele tem duas diferenças. O idoso com 65 anos ou mais, porque já é considerado idoso a partir dos 60. Todos esses direitos que a gente falou até agora, para pessoas a partir de 60. Esse que a gente está colocando, que é o amparo assistencial ao idoso, 65 anos ou mais. Mas tem que provar que a pessoa realmente necessita do benefício, que é uma pessoa carente, né, que depende desse benefício aí para sobreviver. Lembrando que ele não é uma aposentadoria, a pessoa pode ser convocada a qualquer momento pelo INSS, a regra é convocação a cada 2 anos. Cada 2 anos eles revisam para ver se a pessoa continua na mesma situação financeira, para ver se, por exemplo, não casou com uma outra pessoa que tenha renda e tudo mais. E aí ele vai sendo mantido, mas tem que fazer a cada 2 anos essa revisão. E é muito importante também uma dica para quem quer esse benefício de prestação continuada, a pessoa tem que sempre manter o cadastro atualizado no CadÚnico. É só ir no CRAS da região que ela mora e manter atualizado esse cadastro. Isso é super importante, né? Muito. E demais. Não chega. Deixa eu comentar aqui o que a Márcia disse. Márcia, um beijo para você, amor. Ela disse que ela mesma era isenta, né? E depois de uma certa gestão, de um político específico que ela colocou aqui, mas enfim, né? Vocês podem ler. Comecei a pagar, mas para ir até lá na prefeitura e solicitar a isenção de novo, ela teria que fazer de novo o processo. Ela acabou desistindo e pagando IPTU. Então, isso aconteceu numa gestão realmente anterior. Como está acontecendo agora, está tendo um burburinho, né, para os portadores de deficiência por causa do IPVA, aquelas isenções, muita gente está tendo que refazer novamente aí todo o trâmite. Todo o processo. Isso aconteceu numa gestão passada e muita gente ficou perdido, porque achou que tinha perdido o direito, mas eles queriam fazer um recadastramento. Sabe aquela coisa de ver se todo mundo tinha direito mesmo? Por quê? Como sempre, estamos no Brasil e é fraude, né? Tem muita fraude. Então, mas assim, ainda tem tempo? Tem que correr mesmo atrás, que ela não foi na gestão passada, ela pode ir agora. Só mandar um beijo, então, para a Sandra rapidinho, que está parabenizando a gente, porque nós somos, ela está dizendo que é a única emissora que tratou sobre esse tema. Ela é pesquisadora da área e ativista dos direitos dos idosos. Parabéns pelo seu trabalho, minha querida. Faiocchi, obrigada de novo, meu anjo. Imagina, eu que agradeço sempre. Lembrando que dúvidas, você pode fazer contato com o INSS no 135 e, claro, sempre fazer contato com a doutora Maria Faiocchi no @Maria Faiocchi nas redes sociais, não é, meu amor? Isso mesmo. Obrigada, próxima, beijo, viu? Um beijo pra você, lindona. Um beijo, Tutu, meu querido. Beijo, amiga. Beijo. Juntos. Tchau, tchau. Amanhã não. Amanhã é tia. Ou será que teremos uma surpresa amanhã? Pode ser que teremos surpresa. Pois é, aguardem. Ai, não vejo a hora. Tá bom, meu amor. Tem um dia lindo, Beijão, viu? Você também. Até a próxima, querido. Até a beijo próxima. pra você, gente. Obrigada pela companhia, pela audiência de todos os dias. A Carolzinha tá chegando agora com Você Bonita pra te acompanhar. E depois tem o Mulheres e uma tarde cheia de alegria. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.